Pesadelos em Foco. A casa da minha avó ficava num vilarejo tão pequeno que a maioria das pessoas se conhecia pelo nome e pela história da família. Era o tipo de lugar onde as fofocas corriam mais rápido que a internet, e onde o passado parecia sempre à espreita, misturado ao presente de uma forma quase palpável. Cresci ouvindo contos de visagens, de almas penadas que apareciam nos cantos escuros das ruas ou no antigo cemitério da igreja matriz. Mas a história que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a vida e a morte não envolvia vultos ou correntes arrastando. Era sobre o Seu José. Seu José era o jardineiro da minha avó há anos. Um senhor calado, de mãos calejadas e um sorriso que aparecia raramente, mas quando aparecia, iluminava o rosto enrugado pelo sol. Ele cuidava do jardim com um carinho que beirava a devoção, conversando com as plantas como se fossem filhas. Minha avó dizia que ele tinha o dom, que as flores desabrochavam mais bonitas sob o toque dele. Um dia, Seu José não apareceu. A vizinha do lado, Dona Carmen, contou que ele tinha passado mal durante a noite e não resistiu. Faleceu em casa, tranquilo, segundo ela. A notícia se espalhou rápido, e o vilarejo todo sentiu a perda. Seu José era uma figura discreta, mas parte da paisagem, do cotidiano. O enterro foi simples, no pequeno cemitério local. Poucas pessoas, a família visivelmente abalada. Vi minha avó com os olhos marejados, segurando um raminho de alecrim do jardim que ele tanto amava. A vida seguiu, os dias viraram semanas. O jardim da vovó, antes impecável, começou a mostrar sinais de abandono. As ervas daninhas cresciam sem controle. As flores pareciam menos vibrantes. Minha avó tentou cuidar, mas a saúde já não era a mesma, e a tristeza pela perda de Seu José pesava. Foi numa tarde de outono, o céu nublado e uma garoa fina caindo que aconteceu. Eu estava na casa da vovó, sentado na varanda, lendo. Levantei os olhos e vi. Lá no fundo do quintal, perto do canteiro de rosas que Seu José mais se orgulhava, ele estava. Seu José. As costas curvadas sobre as plantas, as mãos na terra. Usava a mesma camisa xadrez desbotada e a calça de brim que costumava usar para trabalhar. Não havia brilho, nem transparência. Era ele, tão sólido quanto as árvores ao redor. Meu coração disparou, um misto de medo e incredulidade. Esfreguei os olhos, achando que estava imaginando coisas. Mas ele continuava lá, movendo a terra com as mãos como se estivesse podando ou plantando algo. Não olhava para mim, nem parecia perceber minha presença. Apenas trabalhava, absorto na tarefa. Engoli, em seco, e chamei pela minha avó. Vó, a senhora não vai acreditar. Ela veio apoiada na bengala, o olhar cansado. Apontou para o fundo do jardim. Vó, olha, é o Seu José. Ela franziu a testa, seguiu meu olhar. Um silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som suave da chuva. Vovó Lourdes olhou por um longo tempo, a expressão ilegível. Finalmente soltou um suspiro longo. É ele mesmo, meu neto. Ele voltou para cuidar das rosas dele. Não havia espanto na voz dela, apenas uma aceitação serena que me deixou ainda mais confuso. Mas, vó, ele morreu. Sussurrei. Minha avó balançou a cabeça lentamente. O corpo morreu. A alma... Às vezes a alma fica presa ao que ama, e o Seu José amava esse jardim. Ela continuou observando a figura distante no canteiro de rosas. Ele vem de vez em quando, nas tardes de chuva ou quando o sol está se pondo. Fica um pouco, mexe nas plantas e depois vai embora. Não faz mal a ninguém. Acho que só não consegue descansar sabendo que as rosinhas dele estão sem cuidado. Fiquei ali, paralisado, observando Seu José trabalhar no jardim como se a morte não passasse de um breve intervalo. Não havia efeitos especiais nem aterrorizantes manifestações. Apenas a figura familiar de um homem simples, voltando ao que lhe era caro. A cena era melancólica, sim, mas também estranhamente tocante. Era como ver um eco persistente do afeto que ele tinha por aquele lugar. Nos dias que se seguiram, comecei a notar. Às vezes, quando a luz do fim de tarde dourado banhava o quintal, eu o via. Sempre no jardim, sempre cuidando das plantas.
Uma vez cheguei mais perto, hesitante. Ele estava ajoelhado, arrancando delicadamente uma erva daninha. Parei a poucos metros de distância, o coração acelerado. O cheiro de terra molhada era mais intenso ali, e um perfume suave de rosas, mesmo fora da estação, pairava no ar. Quase tive coragem de falar, de perguntar por que ele estava ali. Mas algo na quietude dele, na concentração serena em suas mãos, me impediu. Era como invadir um momento íntimo, um reencontro silencioso entre um homem e a terra que ele cultivou por tanto tempo. Ele nunca olhou para mim, nunca fez um som além do farfalhar baixo das folhas sob seus dedos. Depois de um tempo, tão subitamente quanto aparecia, ele desaparecia. Eu piscava, e o canteiro de rosas estava vazio novamente, apenas as plantas balançando suavemente na brisa. A experiência me mudou. Não comecei a ver fantasmas por toda parte, nem a ter pesadelos. Mas passei a olhar para o mundo com outros olhos, mais atentos aos pequenos detalhes, às presenças silenciosas. Percebi que talvez o outro lado não fosse um lugar distante, que assustador, mas algo que se entrelaça com o nosso, de formas sutis e inesperadas. Que talvez algumas almas, movidas por um amor ou um apego profundo, encontrem um jeito de voltar, não para assombrar, mas apenas para cuidar, para continuar o que deixaram inacabado, mesmo que por breves momentos num jardim de um vilarejo esquecido no tempo, e que o véu entre a vida e a morte pode ser mais fino do que pensamos, perfumado com cheiro de terra e rosas, e guardado por figuras silenciosas que ainda cuidam do que amaram. A história do seu José não era de terror, mas de uma estranha e comovente persistência, de um amor que transcendeu a barreira final. E sempre que sinto o cheiro de terra molhada depois da chuva, ou vejo uma rosa desabrochar, lembro-me dele, o jardineiro que voltou para cuidar das suas flores. E me pergunto, do que será que a gente volta para cuidar quando chega a nossa hora? A represa de Vila Nova sempre foi um lugar de beleza serena e luto silencioso. Suas águas tranquilas refletiam o céu e as colinas ao redor. Mas para os moradores mais antigos, elas guardavam segredos sombrios e a lembrança de vidas engolidas pela sua vastidão traiçoeira. Cresci ouvindo as histórias contadas em voz baixa nas noites frias de inverno, sobre afogamentos que não eram simples acidentes, eram tragédias tingidas por desespero, mágoa e, segundo alguns, pela própria natureza vingativa daquelas águas. A história de Ana Lúcia e Pedro era uma das mais tristes. Eram jovens, recém-casados, cheios de planos. Tinham um pequeno barco a motor, herança do pai de Pedro, que usavam para pescar nos fins de semana. Numa tarde de primavera, o tempo virou de repente. Uma tempestade inesperada varreu a represa. Testemunhas disseram que viram o barco de Pedro e Ana Lúcia lutando contra as ondas, tentando voltar para a margem. Depois apenas a imensidão cinza e a fúria da água. As buscas duraram dias. Os corpos tragicamente nunca foram encontrados. A represa guardou-os para si. A dor da família foi dilacerante. A mãe de Ana Lúcia, Dona Fátima, uma mulher antes vibrante, murchou com o luto. O pai de Pedro, seu Antônio, um pescador experiente, nunca mais tocou num barco. A represa para eles deixou de ser fonte de sustento e lazer e se tornou um túmulo líquido, um lembrete constante da perda. Mas a tristeza deu lugar a algo mais sombrio com o tempo. Começaram os relatos de quem se aventurava perto da represa, ao entardecer. Pescadores que arriscavam a sorte contavam ter ouvido vozes chamando seus nomes, vindas do meio da água, mesmo sem haver ninguém por perto. Um som que parecia ser a distorção do vento, mas que no fundo sabiam não ser. O caso mais chocante foi o de Zé Mário, um primo distante de Pedro. Zé Mário sempre foi cético, ria dessas histórias. Uma noite, depois de beber demais na venda da vila, ele apostou que passaria a madrugada pescando bem no ponto onde acreditavam que o barco de Pedro e Ana Lúcia havia virado. Queria provar que tudo não passava de superstição. Ele voltou na manhã seguinte, pálido, trêmulo, os olhos arregalados. Contou cambaleando que por volta das 3 da manhã,
Quando a neblina subia da água, ele sentiu um movimento estranho no barco, como se algo estivesse tentando subir a bordo. A água ao redor ficou agitada, embora não houvesse vento. E então, ele viu, não vultos disformes, mas duas figuras borradas pela neblina, mas inconfundíveis. Ana Lúcia e Pedro. Estavam encharcados, os cabelos pingando, as roupas pesadas e grudadas aos corpos. A pele tinha um tom acinzentado e seus olhos... Zé Mário não conseguia descrever os olhos. Apenas que transmitiam uma tristeza sem fim e um frio que não era físico. Eles não falavam. Apenas olhavam para Zé Mário com uma intensidade que o fez sentir como se estivesse congelando por dentro. Lentamente, eles estenderam as mãos. Mãos pálidas e úmidas como se tivessem acabado de sair da água gelada. Zé Mário sentiu uma pressão invisível puxando o barco para baixo e um murmúrio baixo e constante que parecia vir das profundezas da represa. Não eram palavras, mas um som de lamento e talvez acusação. Como se estivessem culpando-o, ou talvez a todos que viviam tranquilamente na margem, por algo que ele não conseguia entender. O terror o fez gritar. Pegou os remos desesperado e remou de volta para a margem com toda a força que tinha sem olhar para trás. Disse que ouviu o murmúrio seguir o barco por um tempo, diminuindo à medida que se afastava daquele ponto fatídico. Nunca mais Zé Mário se aproximou da represa sozinho, muito menos à noite. Outro relato sombrio veio da família de Dona Fátima. Ela, no seu luto profundo, muitas vezes ia até a margem da represa e ficava horas sentada, olhando para a água, como se esperasse que as filhas voltassem. Numa dessas tardes, sua irmã foi procurá-la e a encontrou conversando, sozinha. Ou assim parecia. A irmã se aproximou e ouviu Dona Fátima falando com a voz embargada. "Por que vocês não voltam para casa? Aqui está frio. Voltem para a mãe." E a irmã jurou ter ouvido, como uma resposta suave vinda da água, um som que parecia o nome de Dona Fátima, repetido como um eco distante. Não era reconfortante. Era um chamado, um convite frio para se juntar a elas nas profundezas. A família teve que afastá-la da represa e passou a vigiá-la de perto, temendo que a dor a levasse a seguir o chamado das águas. Essas histórias se espalharam, cimentando a reputação sinistra da represa. Os espíritos de Ana Lúcia e Pedro não eram aparições benevolentes ou confusas como o seu Antônio do sítio vizinho. Eram presenças ligadas à tragédia da sua morte, presas ao local e ao momento final. O afogamento não foi apenas um fim físico, mas um aprisionamento espiritual, um laço cruel que os mantinha atrelados àquelas águas frias. Não se tratava de assombrar casas ou objetos, mas de habitar o próprio lugar da tragédia. As águas eram seu túmulo e sua prisão, e suas aparições não eram para fazer contato ou comunicar algo, mas sim a manifestação da sua agonia perpétua. O murmúrio, a mão que busca, os olhos que não encontram paz, tudo isso era o eco de um fim violento e repentino. A represa de Vila Nova continuou bela aos olhos de quem não sabia. Mas para nós que crescemos com as histórias, ela era um lugar assombrado, não por fantasmas em lençóis, mas por presenças úmidas e silenciosas, aprisionadas pela sua própria tragédia, manifestando-se como o frio que emana da água, o cheiro de lodo que sobe à noite e os murmúrios que o vento da tarde parece carregar. Um lembrete sombrio de que algumas mortes são tão brutais que a alma não encontra o caminho, ficando presa, repetindo o sofrimento, nas profundezas frias onde a vida lhes foi tirada. E para os vivos na margem, resta apenas o medo e a certeza de que nem toda alma encontra a luz. Algumas ficam vagando nas sombras úmidas do seu último e terrágico suspiro. O porão da velha fábrica de tecelagem abandonada sempre foi proibido para nós, crianças. Não pelo perigo das máquinas enferrujadas ou dos pisos podres. Esses a gente até encarava em nossas brincadeiras, mas pelas histórias. Histórias sobre o que aconteceu lá dentro no turno da noite, anos antes de tudo fechar. Falava-se de um acidente horrível, de máquinas que enroscaram, de gritos que foram abafados pelo barulho ensurdecedor da tecelagem, de corpos que não saíram inteiros.
O silêncio da fábrica fechada era mais aterrorizante do que qualquer ruído. Era um silêncio pesado, que parecia absorver a luz e o som do exterior. O prédio em si era uma carcaça de tijolos escuros e janelas quebradas, mas o porão era diferente. Uma porta de metal maciço, sempre trancada com correntes grossas, guardava a entrada para o subsolo. Diziam que o ar ali embaixo nunca era fresco, que o cheiro de óleo de máquina misturava-se a algo putrefato, algo que a ferrugem e o mofo não podiam explicar. Um dia, a curiosidade venceu o medo. Éramos 3, eu, o João e o Rui. Com ferramentas, roubadas das garagens de nossos pais, conseguimos arrombar a porta do porão. O ar que nos atingiu era gelado e denso, com aquele cheiro peculiar, industrial e orgânico, podre e metálico. Descemos os degraus de concreto úmido, a luz fraca das nossas lanternas tremendo nas paredes mofadas. O porão era um labirinto de máquinas paradas, gigantescas e silenciosas, cobertas por teias de aranha e poeira. Mas não era só isso. Havia uma umidade pegajosa no ar e um som baixo, quase inaudível, como um rangido lento e constante que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Conforme avançávamos, o cheiro piorava. Tornou-se um fedor nauseabundo de decomposição misturado com o óleo velho das máquinas. E o rangido ficou mais distinto. Não era das máquinas. Era um som úmido, um atrito de algo mole contra metal ou concreto. Chegamos à parte mais funda do porão, onde as máquinas eram maiores e a escuridão quase total. As lanternas mal conseguiam penetrar a névoa fria que pairava rente ao chão. E então vimos, perto de uma das gigantescas teares, envolto em sombras, havia movimento. Não era um rato, nem o vento. Era lento, arrastado. Focamos as lanternas, as mãos tremendo. Eram eles, ou o que restou deles. Não eram fantasmas translúcidos. Eram formas amontoadas, distorcidas, presas às máquinas, partes de corpos, um braço preso a uma engrenagem enferrujada, a pele num tom cinzento esverdeado, os dedos se movendo em espasmos lentos, raspando no metal com o rangido úmido que havíamos ouvido. Uma cabeça, deformada, caída de lado sobre uma polia, os olhos leitosos abertos e fixos, um murmúrio baixo e gorgolejante saindo do que antes foi uma boca. Havia pernas, torso, fragmentos humanos que pareciam ter se fundido com a própria maquinaria que os destruiu. Eles se moviam, lentamente, dolorosamente, as partes retorcidas tentando se desprender, ou talvez se agarrar ainda mais às máquinas que foram seu fim. O cheiro era insuportável, a visão macabra. Não havia dor expressa nos rostos, apenas uma mudeza horrível, uma presença que exalava o trauma e a violência de suas mortes. O que era mais aterrorizante não era o fato de estarem ali, mas a forma. Não eram espíritos etéreos, mas a manifestação física, grotesca, da tragédia. Os corpos que não puderam ser inteiramente resgatados pareciam ter retornado, ou talvez nunca tivessem ido embora, presos àquelas máquinas como parasitas mórbidos. Não buscavam comunicação, não pareciam ter consciência de nós. Estavam presos na repetição silenciosa e nauseabunda de seu fim. Saímos correndo. Subimos as escadas tropeçando, atravessamos a porta arrombada, para o ar noturno, que apesar de frio parecia limpo e puro comparado ao daquele lugar. Nunca mais voltamos ao porão. Nunca mais falamos muito sobre o que vimos, nem mesmo entre nós. O segredo ficou guardado, um fardo pesado que carregamos. O João desenvolveu um medo terrível, de lugares fechados e escuros. O Rui começou a ter pesadelos recorrentes, acordando suando frio e gritando sobre cheiros ruins e rangidos. E eu nunca mais consegui olhar para máquinas industriais da mesma forma. Aquelas engrenagens, correias e polias pareciam esconder algo mais do que graxa e metal. Pareciam esconder a possibilidade de carne e osso serem triturados, absorvidos, e a alma ficar presa ali para sempre, em uma união macabra com a máquina que a destruiu. O casarão da fábrica continua lá, silencioso e abandonado, mas o porão para nós,
não é mais apenas um porão. É um túmulo profano, onde os ecos da tragédia tomaram forma física, rastejando e rangendo na escuridão. E o medo que sentimos não é de fantasmas que te assustam, mas de algo muito pior. De almas que se tornaram uma só coisa com a própria morte violenta, voltando não para se comunicar, mas para existir em um estado perpétuo e nauseabundo de agonia. Um lembrete sombrio e macabro de que algumas tragédias são tão brutais que nem mesmo a morte pode separar a vítima do seu destino final e horroroso.